Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Amém ou misericórdia? Amém. Você que está com o teu vizinho que está com a Bíblia aí, vê se ele vai te emprestar uma beirinha da Bíblia dele. Se ele não olhar no seu rostinho abençoado, esquece. Ele não vai deixar você olhar. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nesta tarde. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água, do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que eu tenha dito. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse-lhe Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Palavra da salvação. Dá um beijo na face de Jesus aí e dá uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Isso. Meus irmãos, mais uma vez dizendo para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui para louvar com vocês, para estar em oração com vocês e para pregar a poderosa palavra do Senhor sobre a tua vida. E esse retiro, esse momento nosso, o nome dele é Reinflama. Repita comigo: Reinflama. Reinflama. Fala para quem está ao seu lado: Reinflama. Reinflama. Esse tema é muito oportuno nos nossos tempos. Reinflama significa voltar a acender a chama do Espírito Santo no teu coração. E essa palavra para nós nessa noite, ela é um farol de Deus. Essa grande passagem onde muitos de nós já conhecemos, já ouvimos, sobre um homem chamado Nicodemos. Como é que chamava o homem? Nicodemos era um homem de muita fama no tempo de Jesus. Nicodemos era um homem letrado, um homem estudado, um homem cheio de sabedoria das leis de Deus. Nicodemos, no tempo de Jesus, era um homem respeitadíssimo pelos seus colegas magistrados. A igreja nos ensina que Nicodemos, ele era tão importante, mas tão importante, que ele era do grupo do Sinédrio. Pergunta para mim, Miller, o que é o Sinédrio? O que é o Sinédrio? O Sinédrio é como se fosse um grande tribunal onde aqueles homens, como Nicodemos, julgavam o que era certo, o que era errado, quando o assunto era as leis de Deus. Esse homem Nicodemos, então, ele era muito importante. Fala assim, ele era muito importante. Ele não era igual a gente, que conhecemos alguma coisa de Deus, que pegamos coisas pela metade das coisas de Deus. Nós católicos, em 2025, nós temos uma grande cultura
uma grande raiz, infelizmente, que vivemos apenas de versículos conhecidos. Vou dar um exemplo. No nosso tempo é muito lindo quando a gente passa por alguma tribulação e a gente fala assim, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Mas por dentro a gente está remoendo aquilo, sim ou não? Gato comeu a língua agora? Sim. E quando a gente fala assim, Deus me deu um livramento, perdi o trabalho, Deus me deu um livramento. Deus não te deu nada. É porque a gente se conforta com palavras bonitas, versículos bonitos, mas por dentro a gente não sabe de nada o que está acontecendo com as nossas vidas. Nicodemos era um homem totalmente diferente. Nicodemos era da escola dos fariseus, doutores da lei. Então nós estamos diante de uma passagem aqui, meus irmãos, que era um homem extremamente inteligente. Nós estamos diante de uma passagem que Nicodemos não era um homem comum. Nicodemos não era um homem normal. Eu acho que Nicodemos era de Bauru, viu? Mais precisamente do Avivados em Pentecostes. Aleluia. Nicodemos era inteligentíssimo. Ou poderia ser de Pederneiras, né? Tinha cara de Pederneiras, hein? Sim ou não? Ixi, não sei se acredita nisso. Meu Deus do céu. Voltemos aqui. Então Nicodemos vai dizer a palavra que ele era inteligente. Fala comigo, inteligente. Ele era inteligente. Um homem de sabedoria, de conhecimento das leis de Deus. Vai dizer a palavra que certo dia ele foi se encontrar com Jesus à noite. Fala, à noite. À noite ele foi se encontrar com Jesus. E quando nós estudamos e relemos e mergulhamos nessa passagem, a igreja nos ensina porque a noite tem alguns significados. A noite para nós, como diz São João da Cruz, a noite escura. A noite, muitas vezes, ela se remete a coisas incertas. Vai dizer a igreja que a noite é onde o bicho pega. Nicodemos foi se encontrar com Jesus nessa realidade. Mas também, quando nós estudamos essa passagem, a igreja nos ensina que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite porque ele tinha vergonha dos seus amigos fariseus ver ele com Jesus. Ora, era um homem doutor da lei, era um homem extremamente inteligente. Por que ele foi se encontrar com o tal de Jesus à noite para perguntar as coisas? Vai dizer ainda a questão da noite, vai dizer que ele tinha medo. Repita comigo, medo. Era um homem extremamente medroso por dentro. É mais ou menos assim, meus irmãos. Eu não sei nem o que eu vou fazer naquele reinflama, mas eu vou lá. E aí eu quero te perguntar para a gente fazer o contexto aqui. Eu não comecei a pregar ainda, amém? Então é mais ou menos a gente chegasse assim, eu vou no reinflama, fala aleluia. Não, eu vou falar de novo para vocês ganharem um prêmio, vai. Eu vou pro reinflama. Aleluia. Amém. É mais ou menos assim, eu vou pro reinflama. Aleluia. Aí você vai e tira uma selfie e põe na tua rede social. Partiu, reinflama. Aleluia. Quem fez isso aqui? Nicodemos. Peguei você na curva. Nicodemos também era assim. Tinha vergonha, medo de falar aonde iria. Fala assim, ai. Não, mas fala de verdade, fala assim, ai. Nós somos assim, sim ou não? Sim. Falou que é para a igreja, vou fingir para ninguém me ver aqui. Muitos de nós não temos coragem nem de falar para a nossa família que a gente está aqui hoje. Falamos para quem mora com a gente, mas o parente distante não sabe que você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos vergonha. Muitas vezes nós temos medo de sermos perseguidos. Sabe qual que é o mal do católico? Vou te dizer. O mal do católico
é medo de falar das coisas de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Porque daqui a pouco nós seremos confrontados com uma tribulação na nossa vida. E nós não temos direito nem de reclamar. E aí sabe por que não temos direito de reclamar? Porque se eu começo a falar muito de Deus, quando vem a tribulação, eu não posso reclamar na frente das pessoas. Então é melhor eu ficar isento, e aí eu reclamo a hora que eu quiser de Deus para todo mundo. Ninguém vai saber que eu venho e reclama mesmo. Nicodemos era desses. Olha para quem está do céu e fala assim, você é desses também? Não, mas fala de verdade. Eu quero que fique com vergonha. Fala assim, você é desses também? Não, Miller, mas veja bem. Ah, quando eu escuto esse negócio de veja bem, meu irmão. Miller, mas veja bem. Eu não postei nada porque não deu tempo. Pra lá. Não, Miller, mas veja bem. Eu vim aqui porque Deus conhece meu coração. Eu faço no silêncio. Faz. É mesmo. Você tem coragem, se eu pedir para você agora aqui, pegar o teu celular do bolso, tirar uma selfie, falar assim, o rei inflama tá a todo vapor e você perdeu, você tem coragem de fazer isso, sim ou não? Sim. Se eu te dar 5 minutos, você tem coragem, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então faz aí que eu vou te esperar. Faz. Tira uma selfie com quem está do seu lado. Faz e marca nós, Avivados em Pentecoste, marca o Evandro, marca todo mundo na cidade. Vamos ver se você tem coragem. Evangeliza. Isso. Mas tem que postar, viu? Não é pra salvar na galeria, não. Celular aqui não tá pegando sinal. Não, mas nós dá um jeito, minha irmã. Daqui a pouco nós vamos arrumar um sinal pra você. Amém? Postaram? Mas sabe de uma coisa? Vai pegar. Em nome de Jesus. 1 minuto pra você terminar aí. Amém? Podemos seguir, sim ou não? Sim. Vocês marcaram a gente, sim ou não? Eu vou dar um jeito de te achar. E eu te acho, viu? E vou lá ainda no teu stories ver se tem alguma coisa teu. Amém? Depois você continua postando. Olha aqui pra mim. Eu sei que são muitas fotos que você vai postar agora. Olha aqui pra mim. Então Nicodemos foi ter com Jesus à noite, por medo, por vergonha, por insegurança. E muitas das vezes nós somos assim. Mas só tem um detalhe, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que Nicodemos foi se encontrar com Jesus não para conhecer Jesus. A palavra de Deus vai deixar claro para mim e para você que Nicodemos foi atrás dos milagres que Jesus fazia. O evangelista São João, ele é conhecido como os sinais de Jesus. Ele não chama milagre de milagre, ele chama de sinais. Nicodemos ia atrás dos sinais que Jesus fazia. Tanto é verdade que quando Nicodemos chega até Jesus, ele fala assim, olha isso, preste atenção. Este foi ter com Jesus à noite, Nicodemos. Rabi, preste atenção. Olha o que diz Nicodemos. Sabemos que tu és o mestre. Repita comigo, sabemos. Sabe o que significa isso? Significa que ele não se colocou na primeira pessoa. Ele não disse, eu sei que tu és. Sabe por que ele fala aqui, sabemos? Porque o que ele tem é curiosidade de Jesus. Ele não queria ter um encontro com o mestre verdadeiro. Hey, deixa eu dizer uma coisa aqui. Voltamos a um rei em flama. Fala, aleluia. Chegamos aqui nesse domingo e muitos de nós entramos aqui dizendo assim, nós sabemos que o Espírito Santo age. Hey, nós sabemos, vírgula, você sabe de alguma coisa do Espírito Santo? Agora é individual, porque Nicodemos foi com uma desculpa para Jesus. Sabemos, mas e você sabe do que? Da parte de Deus, nessa tarde.
Agora é individual, agora não é mais coletivo. Não, menina, mas veja bem, eu conheço porque a minha família... Não. Agora o encontro virou individual. Muitos de nós temos uma fé chamada fé de herança. Fala, herança. Sabe o que é fé de herança? Eu vou te explicar para você. Fé de herança é quando a nossa família é muito católica. É quando alguém da nossa casa é muito católico. É quando alguém reza muito. Sabe aquela pessoa que está na sua casa e fala, nossa, aquela pessoa reza demais, sabe? Vocês têm pessoa assim, sim ou não? Sabe o que é isso aí? Você vai no vácuo dessa pessoa. A pessoa que eu conheço reza muito. E você? Percebe? Sabemos, mestre. Rei, e você sabe do quê? Da parte de Deus. Jesus, nessa tarde, ele não está interessado em quem sabe. Jesus, certa vez, ele falou para os seus discípulos, na boca do povo, o que dizes que eu sou? Os discípulos disseram o quê? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que o Senhor é o Messias, outros dizem que é um dos profetas. Jesus fala o quê? E vós? Quem dizeis que eu sou? Sabe o que significa isso? Jesus não está preocupado nessa tarde para saber o que a tua família pensa dele. Jesus te trouxe aqui para saber, você pensa o que dele? E se você entendeu isso, pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir. Sabe por quê, meus irmãos? Em 2025 não dá mais para ficar com essa conversinha mole. Não, menino, mas veja bem, a minha esposa reza muito. E você? Não, Miller, mas olha, eu conheço alguém na minha cidade que reza. E você? Não, Miller, eu conheço alguém que faz milagre, curandeiro. Primeira coisa, ninguém faz milagre, né? Só Deus faz. Mas e você? Não, Miller, mas veja bem, o padre da minha paróquia, ele é muito bom. A igreja está lotada. Ó, lota. E você está indo? Não, mas eu vou quando dá, né? Você sabe. Não sei. Nós precisamos encarar para a nossa vida aquilo que nós somos perante a Deus. Nicodemos, ele foi que esse discurso normal do nosso tempo também de sabemos. Muitos de nós sabemos que o Espírito Santo faz milagres, sim ou não? Muitos de nós até dizemos, nossa, o Espírito Santo lá no Rei Inflama pegou fogo. E você foi impactado? Eu não. Nossa, olha, o pregador falou umas verdades. Se o meu marido tivesse ouvindo, e você não ouviu? Nossa, esse evangélico era para ele. E você não. Nossa, mas a minha esposa, se ela tivesse ouvido, ia ser uma outra mulher. E você? Ia ser um novo homem? Percebe que nós temos essa cultura, essa raiz na nossa vida, que sempre é os outros. E eu e você, nada temos com isso. E é por isso que Jesus, ele diz, em verdade, te digo. Muitos de nós, quando olhamos essa passagem, tínhamos uma leitura muito superficial. Achamos até que Nicodemos foi no bom sentido, foi na boa intenção de conhecer Jesus. Não! Nicodemos foi porque era somente um curioso. Foi para saber as coisas de Jesus à noite. Medroso, envergonhado, não queria se colocar ao público. E quando chegou e começou a dialogar com Jesus, ele disse, sabemos, ou seja, nem autoridade ele tinha. Ele era um fariseu, conhecedor da lei. Mas posso dizer uma coisa para você? Na nossa igreja católica apostólica romana, tem muita gente que fala que sabe um monte de coisa. Tem muita gente no banco pensando assim, esse Miller pensa que prega, mas eu prego melhor que ele. Por que você não está aqui no meu lugar então? Sabe o que significa isso? É para mim e para você. É para mim e para você. Nós muitas das vezes somos cheios de verdade. Conhecemos tudo, vivemos tudo.
na igreja. O padre vai fazer uma homilia. Eu já sei que ele vai falar. Sabe o que significa isso? Nicodemos por dentro. Sabe o que significa isso? Cheio de convicções humanas. Sabe o que significa isso? Não quer conversão, não quer mudança de vida, é a minha verdade que importa. Sabe o que significa isso? Soberba. Nicodemos era um homem conhecedor da lei, sabia de tudo, as regras, as leis de trás para frente. Só tinha um detalhe: não conhecia o Espírito Santo da verdade, porque o Espírito Santo, ele é verdade. Fala assim, uau. Bate no seu peito e fala assim: eu estou entendendo. É para mim esse negócio. Não, mas fala de verdade, fala assim: é para mim. Olha para quem está só, você não fala nada, fala assim: é para você também, bebê. O espírito de Nicodemos precisa morrer aqui hoje. Amém? O espírito de Nicodemos precisa cair por terra aqui hoje. Amém? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus estava mostrando para aquele homem. E quando Jesus falou do Espírito Santo, o homem tão conhecedor, mas tão conhecedor, que disse para Jesus: mas será que eu posso entrar na barriga da minha mãe de novo? Jesus, eu acho que falou assim: vou te dar um cascudo. Você é tão conhecedor, tão inteligente, sabe tantas as coisas. Quando eu te falo das coisas do alto, você fala que, será que vou ter que entrar na barriga da mamãe de novo? E nós somos assim também. Quando nós estamos rezando, fecha os seus olhos, fala com o Espírito Santo. Eu falo quando eu quiser. Não, mas levante suas mãos ao alto. Chama o Espírito Santo. Eu chamo se eu quiser. Não, mas não olha para quem está do seu lado, não. Agora é o seu momento. Eu vou olhar sim para quem está do meu lado. Sabe o que significa isso? Do que adianta falar das coisas do alto se quer viver as coisas da terra? E é por isso que muitos lares estão se destruindo. Muitos casamentos estão se dissolvendo. Muitos filhos rebeldes com os pais. Muitos pais rebeldes com os filhos. Eu vou te explicar o porquê. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando conselhos de direcionamento em lugares errados. Deixa eu explicar para você. Miller, eu estou com uma crise no meu casamento. Vou pegar no pé dos homens, porque eu sou homem também, então pode. O meu marido, casei e parecia um Dom Juan. Agora, Jesus amado, não fala nem um bom dia. Aí sabe o que nós fazemos? As mulheres aí? Em vez de conversar com quem já deu certo no casamento, vai perguntar para quem já terminou, já largou. Sabe o que significa isso? Viver as coisas da terra. Sabe o que está acontecendo no nosso tempo? Eu brigo com a minha esposa, eu brigo com o meu esposo. Sabe onde eu vou reclamar? Lá para minha mãe, para a vizinha, para o tio, para a mulher lá da outra cidade. Só tem um detalhe, é da igreja? Não, não é. Então vai te dar qual conselho para você? Larga, você merece ser feliz. Aí você larga, isso acontece? A vida vira uma desgraceira. A vida acaba. Sabe por quê? Porque eu escutei conselhos de quem vivia as coisas da terra. Miriam, mas o que eu faço? Sabe o que você tem que fazer? É fácil, você já sabe, eu também, mas eu vou te falar de novo. Vai. Você tem que conviver com pessoa que busca as coisas do alto. E me desculpa dizer isso para você. Às vezes nem a nossa família busca as coisas do alto, sim ou não? E às vezes você tem que viver com pessoas da igreja mesmo, é nós aqui, ó, que parou domingo, sentou para ouvir as coisas de Deus. Então olha para quem está falando, fala assim, ó, você está no mesmo barco que eu. Pode falar, pessoal, você está no mesmo barco que eu aí. Às vezes a gente quer compartilhar todas essas coisas aqui com as pessoas que não estão nem aí para a igreja. Nossa, mas o meu filho está numa companhia ruim. Nossa, tô achando até que está usando droga. Aí fala para a vizinha fala, eu também acho. Tá estranho, né? Nossa, faz tempo, e cresceu do nosso lado aqui, olha o jeito que está agora, marginal. Entrega para Deus. Entrega, Deus cuida. Aí sabe o que a gente faz? Miller, sabe o que acontece? Meu filho, eu já entreguei para Deus. Você está fazendo o quê? Nada, eu entreguei para Deus. Nicodemos.
Hey, tá difícil o teu casamento? Vai procurar ajuda de quem tá dentro da igreja e deu certo no casamento, porque passou por crise também, sim ou não? Tá difícil com o seu filho? Pode ter certeza que no banco dessa igreja aqui tem muita gente que já enfrentou dificuldade com o filho. Dificuldade com adolescente, dificuldade com pessoas mais velhas. Não, mas eu vou conversar lá fora. É por isso que tá dando errado até hoje. É por isso que você tem que sair daqui, o rei inflama, é para trazer para o teu coração, para essa igreja ficar pequeno, para tanto coração inflamado que tem que estar aqui. Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite e perdeu a oportunidade da vida dele, de sair um homem transformado pelo Espírito Santo. E você não pode sair da mesma maneira daqui dessa tarde. Amém ou não? Amém. E Jesus vai dizer, é necessário vos nascer de novo. Sabe o que significa isso? Nascer de novo não é simplesmente uma conversão. Nascer de novo não é simplesmente uma metanoia, como diz o apóstolo Paulo. Sabe o que significa nascer de novo? Fala assim, Miller, o que significa isso? Significa ser uma pessoa nova. Não é mais ou menos. Jesus estava dizendo para Nicodemos, você precisa ser um homem novo. Você precisa ser um homem diferente, novo. Por isso que ele diz, é necessário vos nascer de novo. E aí você, muitas das vezes, temos até um encontro com Jesus, temos até um encontro com o Espírito Santo, mas guardamos algumas coisas que nós não queremos negociar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde porque Ele quer um novo homem, uma nova mulher. Ele não quer mais ou menos. O mais ou menos, eu acho que eu e vocês já viveu muito nessa vida. O mais ou menos, o arrepio no braço, a gente já viveu muito, sim ou não? Chorar, a gente já chorou muito na igreja, sim ou não? Rapaz, se eu contar pra você quantas vezes que eu já chorei nesses bancos aí, vocês falam, louco, que moleque chorão. Sabe o que é isso? Jesus quer muito mais na minha e da tua vida. Jesus quer que nós sejamos novos de novo. E é isso que Nicodemos não entendeu. E para ser novo de novo, só tem um detalhe. Para ser novo de novo, aí precisa da ação do Espírito Santo. Fala assim, agora eu entendi. Agora é que entra o Espírito Santo, mas percebe? Muitas coisas, muitos caminhos para chegar agora na ação do Espírito Santo. Para ser um homem novo, uma mulher nova, é a ação do Espírito Santo. Aí onde o Espírito Santo precisa se fazer presente. E aí eu preciso dizer para você, a igreja nos ensina que aqui Jesus estava falando do batismo. É necessário um batismo. Miller, mas eu já sou batizado. Aleluia. Mas é necessário uma efusão. O que é essa efusão? A efusão, ela acende a chama, o reinflama no nosso coração. Não é que a gente faz memória e nós nos lembramos do Espírito. Não. O Espírito Santo, ele pega aquilo que já tem adormecido em nós e ele acende uma chama. É por isso que nós levantamos do banco e sem saber explicar em palavras. É mais ou menos assim. Vê se já aconteceu isso com você. Eu estou diferente. Eu estou feliz. Meu coração está em paz. Eu estou diferente. Sabe o que é isso? Batismo no Espírito Santo. Sabe o que significa isso? A chama do Espírito Santo começou a queimar de novo. Mas sabe o que acontece aí você muitas vezes? Essa chama, ela vai se apagando e nós não voltamos para acender a chama. É por isso que a igreja nos convida a todos os dias voltar em Pentecostes. Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que muitas pessoas hoje estão em depressão, síndrome do pânico, vontade de tirar a vida, sem razão para viver. Será de fato que isso tudo é apenas medicina? Será que não está faltando aí o Espírito Santo?
Será que o Espírito Santo não precisa reinar e transformar esses corações? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Mas é necessário buscar as coisas do... É uma expressão grega, sabia? É uma expressão grega usada no Antigo e no Novo Testamento. Buscar as coisas do alto. Essa palavra, ela tem dois significados. O primeiro significado significa novamente. Repita comigo, novamente. O segundo significado significa buscar as coisas do alto. Um duplo significado. Sabe o que Nicodemos foi? Por isso que ele falou, é necessário nascer de novo na barriga da mamãe. É por isso que ele não está entendendo nada do que é o Espírito Santo. Porque Nicodemos, ele se ateve a uma tradução grega que vai dizer, Nicodemos, volte para a barriga da sua mãe. Mas Jesus estava dizendo com outro significado. Nicodemos, nasce do alto. E não volte. É para nascer do alto. E Nicodemos, nesse diálogo com o Senhor disse para ele: quem nasceu da carne é carne, e quem nasceu do Espírito é Espírito. Eu não sei se você já parou para pensar, mas que diálogo foi esse? Nicodemos devia ser um homem com muita inteligência, como nós já dissemos aqui, mas um homem extremamente ligado às coisas da terra. Jesus disse até para ele, quem nasceu da carne é carne. Ou seja, nascer da carne significa viver as coisas naturais, Somente quem nasceu do Espírito vive o sobrenatural de Deus. Fala, uau. Somente quem nasce do Espírito vive milagres. Fala, uau. Quem nasce do Espírito vive o sobrenatural, vive milagres, vive promessas, vive recomeço, vive renovo, vive reconstrução. Sabe por que muita gente na igreja só vê o milagre acontecendo na vida do vizinho? Eu vou te explicar para você agora. Sabe por quê? Muitas das vezes o milagre só acontece no outro, a graça só acontece na vida do outro, o milagre só bate na porta do outro. Sabe por quê que muitas vezes a gente fica olhando, mas e eu, Senhor? Sabe por quê? Porque tem muita gente buscando o sobrenatural dentro da igreja, enquanto você que só olha, só busca as coisas naturais. Enquanto você só olha e pede as coisas naturais. Deixa eu te explicar aqui o que é natural aqui. Enquanto alguém do seu banco, do seu lado aí, está pedindo a gravidez, está pedindo a cura de um câncer, está pedindo um milagre de conversão, está pedindo um renovo para a família, você está fazendo o quê? Pedindo uma faculdade para o teu filho. E você está pedindo um carro novo. E você está pedindo uma casa nova. Então por isso que eu começo a enxergar. Muitas coisas o Senhor vem ainda realizando. Existe até uma música do Flávio Vitor, né? O Deus da Bíblia ainda faz milagre. Sabe por quê? Porque muitas pessoas ainda continuam sendo curadas. Fala, aleluia. Mas eu e você muitas vezes estamos aqui pedindo para o Senhor fazer as coisas naturais na minha vida, fazer as coisas naturais na tua vida. Sabe o que acontece que a igreja nos ensina? As coisas naturais, quem precisa fazer é eu e você. Ah, mas eu quero uma casa nova. Trabalha mais. Não, mas eu quero uma faculdade, mas eu vou pagar uma faculdade de medicina pro meu filho. Tem dinheiro? Não. Vai passar na faculdade pública? Eu acho que não. Então, muda de sonho. Fala, uau. Não, mas eu quero a faculdade dele. Tem alguém que faz birra aí, não? Ah, não, meu vizinho conseguiu, Senhor. E o Senhor fala assim, e daí? Você não vai. Você já pensou se Deus fosse dar tudo que você pediu para Ele? Nós somos uma geração, e eu preciso dizer isso aqui, em Pederneiras. Pederneiras é minha casa. Fala, uau. Para mim é. Se eu vou voltar aqui de novo no reino no ano que vem, não sei. Eu acho que volto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos uma geração mimizenta demais.
Ai, nós bate até o pezinho. Já viu criança que faz birra no supermercado? Já viu ou não? Bate o pezinho assim, ó. A minha filha tem 2 anos e 4 meses. Agora tá dando jeito de virar um mortal para trás. E abre o bocão assim. E eu lembro quando eu ainda não era pai, eu falava, se o meu filho fazer isso um dia, quando chegar em casa, eu não vou nem falar. Ó, pagando lá, ó, tá lá fazendo mãe agora também. Mas nós estamos, pessoas mais velhas, fazendo assim até hoje com Deus. Sim ou não? Chegamos aqui no Reinflama. Ai, se Deus não falar comigo hoje, não volto mais. Então, tchau, bebê. Pode levantar, pode ir embora. Porque ele não precisa te prometer que vai falar com você hoje. Ah, não, mas se Deus não falar com meu marido, que foi difícil trazer ele aqui. Então pode ir embora, você e seu marido junto. Com Deus não tem negócio não. Aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana e Mariana. Aqui não tem conversa. Não, mas se Deus, você não está entendendo. Eu demorei muito para voltar para a igreja. Se Deus não fazer, eu não volto mais. Eu estou dizendo para você que não está entendendo. Teu carro está aqui dentro ou está lá fora? Pega a chave dele. Pode ir. Porque nós precisamos entender que Deus trabalha no sobrenatural. O natural não é com Deus. Nossa, eu preciso do emprego dos sonhos. Está entregando currículo? Não. Então como que você quer? Não, mas Deus falou que vai me dar, vai bater na minha porta. Ó, deu certo, viu? Que conversinha é essa que nós estamos acostumados? A gente não é assim, sim ou não? Nossa, eu queria passar num concurso público. Tá estudando para a prova? Não. Então eu acho que é melhor você ficar onde você está mesmo. Não, mas Deus me prometeu. Ele até pode ter te prometido, mas se você não fizer nada no natural, Deus não vai fazer o sobrenatural, o natural, tudo para nós. Sim ou não? E Nicodemos não estava entendendo nada disso, porque ele queria as coisas naturais. E é necessário nascer do... Eu conheço muitas pessoas que nasceram do alto, sabia? Você conhece pessoas que vivem o sobrenatural de Deus todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Eu conheço muitas pessoas que vivem dessa forma. Pai, dá até raiva muitas vezes. Dá ou não dá? A pessoa já nasce, já levanta feliz, meu. A Michelle ali, ó. Vou deixar ela passar vergonha. Você tá vendo essa risada dela? Já levanta assim. Você já pensou, meu, você levantar cansado 5 horas da manhã e a pessoa com uma risada dessa? Não, chega da raiva, não dá? Não, menino, mas Deus falou que ele levantar feliz, mas não precisa ser assim, né? Mas voltando aqui, sabe o que é viver o sobrenatural de Deus? As pessoas vivem, eu conheço muitas pessoas que vivem o sobrenatural. A casa está pegando fogo e a pessoa está firme. Perdeu o serviço, a pessoa fala assim, não, mas o dinheirinho que eu vou pegar o acerto, dá para viver tantos meses, Deus depois vai me dar um trabalho novo. Oh, meu Deus do céu. Se é eu, velho. Tô xingando o gerente que mandou eu embora, a empresa não presta mais. É ou não é? A pessoa que vive o sobrenatural de Deus, ela deixa sinais na terra. E as pessoas que vivem o natural também deixam sinal da terra. Sim ou não? Já viu que as pessoas só vivem o natural da terra? É mais ou menos assim, ó. Vê se aqui em Pederneiras tem. Sai do Reinflama avivado, fala aleluia. Aleluia. Amanhã, segunda-feira, fala aleluia. Aleluia. Amanhã, o abençoada, posta uma indiretinha no Instagram. Xingando alguém. Você fala, nossa, mas estava ontem lá rezando. Estava tudo bem, hoje já está de novo aqui. Aqui em Pederneiras não tem gente assim, amém? Amém ou não? A pessoa, ela que vive no natural, ela dá sinais, fala, é verdade. A pessoa que vive natural, ela dá trabalho na paróquia, fala assim, é verdade. A pessoa que vive natural, fala mal do padre, fala, é verdade. Não, mas fala a verdade, fala, é verdade. A pessoa que vive o natural, ela está na igreja, fala, é verdade. Vocês não querem falar, mas eu vou falar então. Vou falar. Preste atenção. Tem muito católico hoje vivendo natural dentro da igreja.
é mimizento, reclama, não dá certo no lugar, reclama da pastoral, reclama do grupo de oração, reclama do padre, reclama de tudo. Vive falando mal de tudo. Que a igreja precisa de um ar-condicionado, que a igreja precisa de uma reforma, que a pastoral precisa me acolher melhor. Porque eu não sou de Pederneiras, então eu vou falar. Se eu tô aqui, eu falo, ô bebê, vaza. A igreja não precisa de você assim. Tem muita gente hoje vivendo natural na igreja, dando trabalho. Sim ou não? Sim. Tenho certeza que não é você aqui. Eu tenho certeza que você é uma bênção. Amém? Amém. Nossa, mas o padre falou uns negócios lá que eu não concordo. Você não é pago para concordar dentro da igreja. Você é leigo igual eu, mas é pago para sentar no banco, escutar e falar, uau, padre, gostei disso. Amém? Não, mas eu não concordo. Sabe qual que é o nosso problema? Uma igreja de 2025 anos de fundação e eu e você ainda está debatendo que concorda, quem não concorda, que concorda, que não concorda. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não é juiz de nada. Essa igreja, quando eu e você nasceu, já estava aqui já, e nós que chegou depois. E essa igreja não precisa de juiz. Precisa de gente que quer servir na humildade, silêncio e obediente. Fala, uau. Agora, o padre dá a chave para o abençoado não gosta nem de abrir a porta da igreja. Por que está com a chave? Lá em Bauru é assim, sabia? Tá com a chave, parece que é o prefeito da cidade. Você vai abrir a porta da igreja, mas o que você vai fazer? O padre está sabendo? Não, eu vou demolir o prédio, eu vou demolir, vou desmontar tudo isso aqui. Quando o padre vir na segunda-feira, está sem o teto, nós vamos quebrar tudo essa janela aqui. É ou não é? Não, mas eu estou na igreja há 40 anos, não aprendeu nada. 40 anos na igreja não aprendeu nada. O que é a igreja? É Nicodemos até hoje, não sabe de nada, sabe de tudo. Não, eu já estou aqui, eu já vi 25 padres passar aqui. E você com 25 padres não aprendeu nada até hoje. No padre que está aí hoje, nossa, era desse tamanhozinho aqui, eu ficava no banco aqui. Então, 25 anos depois, você não aprendeu nada. O jovenzinho ali virou padre. E você virou o quê? Ranzinza dentro da igreja. Em Pederneiras não tem ninguém assim, amém? Amém. Só lá na Patagônia. Amém? Lá tá cheio. Aqui não tem, certo? Mas algumas características que a gente sabe como pessoa é nascida do Espírito. Repita comigo. A primeira característica. Repita. A primeira característica. Isso, agora eu vou falar, você vai repetir. Não se desespera. A pessoa que vive na presença do Espírito Santo, busca as coisas do alto, ela não se desespera por nada. A pessoa que vive na presença do Espírito Santo pode estar tudo desmoronando, meu irmão. A pessoa fala assim, pode tirar mais algumas coisas. Não tem problema. A pessoa que vive na presença do Espírito Santo, ela sabe em quem ela pôs a tua confiança. Pode estar dando tudo errado a olhos humanos, mas ela sabe em quem pôs a tua esperança. É por isso que muitas das vezes, quando a gente vai conversar com pessoas que vivem o sobrenatural, uma pessoa cheia do Espírito Santo, muitas das vezes a gente não consegue dialogar muito tempo com essa pessoa. Sabe por quê? Por que a gente não dialoga muito, não consegue conversar muito com pessoas dessa forma? Porque a gente quer reclamar da vida e a pessoa só quer trazer o céu para mim e para você. E é muito curioso o que eu vou dizer agora. Essas pessoas que vivem a vida no Espírito e não se desespera, ela tem poucos amigos na terra. Sabe por quê? Porque ela não é uma pessoa relevante. Porque a gente busca a pessoa que reclama da vida mais do que a gente. Pessoas que vivem no poder do Espírito e não se desespera. Agora eu vou falar para a tua vida. Fala assim, segura aí. Cutuca assim do lado e fala assim, segura essa aí. A pessoa que vive na presença do Espírito, ela não se desespera e ela não está nesses grupinhos do WhatsApp que não vai levar ninguém para o céu. Fala, uau.
Quantos grupinhos do WhatsApp que é feito para fofoca? Que é feito para falar mal dos outros? Você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ficar nesse grupo? Não, mas eu estou lá para evangelizar. Para cima de mim. Pessoa que vive dentro do Espírito Santo é uma pessoa que não se desespera, pessoa que não quer levar problema para ninguém, não dá problema em pastoral. Padre, eu quero servir. Onde o senhor tem um servir? Ah, não, tem um servir na acolhida. Entra na acolhida, o abençoado entra para tumultuar. Tudo quer dar um pitaco. Alguém serve alguma pastoral aqui, sim ou não? Eu tenho certeza que você não é assim. Não, mas as coisas mudaram. Ô, abençoado, até onde você não fazia nada na igreja. Chega lá e só pergunta que dia que é a reunião. Tá bom pra você. Senta no banco, escuta. Não, mas a pessoa que não é cheia do Espírito Santo faz um estrago na vida das pessoas. Sim ou não? Segunda característica, repita comigo. Reza, olha só, repita assim, reza antes de tomar qualquer decisão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, primeiro, antes dela tomar a decisão, ela reza. Ela não reza para consertar. Ela não reza para falar, Senhor, eu vim aqui porque deu errado. Abri uma empresa. Deus me deu uma empresa. Te deu uma empresa? Deu. Mas a empresa está de mal a pior, menina. Rezou para querer a empresa? Não, estou rezando para Deus consertar. Casei com uma bênção. Rezou para casar? Não, é porque nós crescemos na juventude junto, né? Mas você rezou para casar? Não, mas agora está rezando para Deus consertar. O meu filho entrou na faculdade que ele mais queria. Eu estou dando a vida para pagar, mas ele está lá naquela faculdade, lá naquela cidade de fora, está cheio de companhia errada, e eu estou rezando para Deus libertar ele dessas amizades. Mas você rezou para Deus se era para você mandar o teu filho para fora da cidade? Não. Fui só realizar o sonho dele mesmo. Eu falei, então, descasca essa manga e chupa ela com limão e sal ainda. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai rezar para tudo. Você sabia que o Espírito Santo fala conosco, sim ou não? Você sabia que muitas vezes quando a gente está no nosso dia a dia, se a gente está íntimo do Espírito Santo, o Espírito Santo mostra onde a gente tem que ir, onde não pode ir, com quem a gente conversa, com quem a gente não conversa. Eu me lembro quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, isso há mais de 10 anos. Meu irmão, eu me lembro que eu fiquei transtornado na presença do Espírito Santo. Não, mas eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Fala assim, ele ficou louco. E eu tô louco até hoje. Rapaz, eu vi um cachorro na rua, eu já esticava a mão e já rezava em línguas. Xarala cantava o cachorro. Eu queria ver o cachorro repousar lá. Eu era louco, eu tava louco na presença do Espírito. Ei, eu tinha um monte de amigo, um monte de pessoa, um monte de amigo de festa, um monte de amigo que levava tudo pra vida errada. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu falei para meus amigos, vaza da minha vida, meu irmão. Eu não fiquei nesse negócio assim, ai, mas e será que ele vai aceitar? Meu irmão, pica mulo, velho. Eu tô em outra. Eu me lembro que o Espírito Santo acordava de madrugada para ler a Bíblia. Eu não sabia nem abrir uma Bíblia. Deus falava assim, levanta, vamos ler a Bíblia. Eu não sabia nem o que era a Bíblia, meu irmão. Eu fiquei louco, eu fiquei transtornado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vinha falando comigo todos os dias, todo momento. Eu não era casado. Ou eu namorava, ia, voltava. E foi uma obra vulcânica na minha vida no Espírito. Quando eu conheci o Espírito Santo, recebi o batismo, fui transformado, noivei, casei. Fala, aleluia. Então eu tenho um jeito, você também tem. Fala, aleluia. Noivei, casei. Hoje sou formado em teologia, fundador de um carisma. Tudo transformado pelo Espírito Santo. Nunca mais pisei nos lugares onde eu frequentava antes de conhecer o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a carne é fraca.
Eu preciso viver as coisas do alto. Eu conheço muita gente na igreja, homens e mulheres, excelentes evangelizadores, que caíram na vida velha de novo. Sabe por quê? Porque caiu na armadilha do demônio, dizendo assim, ah não, agora você está tão forte espiritualmente que você pode voltar lá onde você estava e você começa a salvar os seus amigos. Voltou lá, ficou, nunca mais voltou para a igreja. Não existe essa conversinha mole. E aí, eu fiquei tão louco que tudo que eu fazia e faço até hoje rezando. Hoje, não sou eu que tomo a decisão na minha vida, é o próprio Espírito Santo. E quando eu vejo, ele já tomou a decisão já, ele nem conversa comigo mais. E na tua vida? Tem rezado para tomar decisão? Ou reza para consertar? Em nome de Jesus, nessa tarde, precisa quebrar isso na tua vida. Terceira característica, repita comigo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, repita comigo, não abandona suas convicções. As convicções dessa pessoa, ela é tão enraizada na igreja, porque aquele que é batizado, restaurado no Espírito, ei, entenda uma coisa. Eu, quando fui batizado, eu fiquei tão louco que eu queria o que a igreja queria, meu irmão. Eu queria e quero o que a igreja quer para a minha vida. Eu não abandono as minhas convicções. Eu não quero nem saber se alguém pensa diferente da igreja. Eu não penso como essa pessoa, eu penso que a igreja pensa. Miriam, o que você achou do Papa Leão? Eu achei uma bênção, porque quem escolheu foi o próprio Espírito Santo. Ah, mas você não acha? Não, meu irmão, eu não acho nada. Não, mas você não acha? Não vem comigo com essa conversinha que não é comigo isso. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se deixa levar por convicções desse mundo. A pessoa que é batizada, restaurada no Espírito Santo, pensa o que a igreja pensa. Deixa eu dar um exemplo para você. Muitas teologias aí da libertação assombram a nossa vida, sim ou não? Sim ou não? E nós somos chamados muitas vezes a dar pitaco em coisas que nós não precisamos dar pitaco. Vou dar um exemplo aqui, eu vou tocar em alguns assuntos polêmicos. O aborto. É polêmico ou não é? Para mim não é não. O que a igreja fala do aborto? Hã? Não pode, sim ou não? Quem tem direito de tirar a vida é o próprio Deus, sim ou não? Então assunto encerrado. Ah, mas veja bem, tem que ter intolerância, meu irmão. Você está negociando a sua convicção porque você quer. Não me inclua nessa. Não, mas veja bem, eu fiquei sabendo que o aborto é um assunto já de crise sanitária. Você ficou sabendo, não sei de onde, eu sei que a igreja sabe. Se a igreja fala isso, e é isso, e ponto. Amém ou não? E eu estou falando isso para vocês, para a gente fazer uma rebelião aqui, sim ou não? Eu estou dizendo porque nós precisamos manter as nossas convicções sobre a igreja. Nossa, mas aquele padre falou umas coisas tão difíceis no evangelho, eu acho que ele está pregando uma doutrina meio diferente. O padre, quando está celebrando a Santa Missa, é Cristo que celebra a Santa Missa. Amém? Amém. Não interessa se o padre é pecador como eu e você. Não interessa o que ele está fazendo na vida dele ou não. O que interessa é o que a igreja fala. O que ela fala que quando ele consagra, não é ele que consagra, é o próprio Deus consagrando o seu corpo e sangue para mim e para você. Amém? Ah, mas eu não vou me confessar porque aquele padre, eu não gosto dele. Ei, quando você está no confessionário, é o próprio Cristo que te absolve. Amém? Então para com essa conversinha do mundo lá fora, que o padre é pecador, que você é pecador, que a igreja é pecadora, que não sei o quê. Ah, mas a igreja não é isso, a igreja não é aquilo. Ah, mas vocês têm que abrir a visão de vocês. Sabe o que está faltando para mim e para você, nós católicos, no nosso tempo? Pensar o que a igreja pensa, viver o que a igreja vive. A nossa igreja é uma igreja de 2025 anos de fundação. Nunca mudou, não tem mancha, não tem tara corporal, ela é imaculada, ela é santa, o fundador é santo, os pecadores somos nós, então nós vamos até o final. Uma pessoa do Espírito Santo não vai abandonar as suas convicções, não vai abandonar a igreja, não vai pular do barco. Uma pessoa espiritual precisa continuar no barco
de Jesus Cristo. Pode aplaudir isso. E para a gente já ir finalizando essa primeira pregação, repita comigo. A quarta característica de uma pessoa que vive no Espírito. Repita comigo, é uma pessoa que tem gratidão. Uma pessoa que vive no Espírito, ela tem gratidão. Gratidão por tudo que acontece na vida. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é fácil reconhecer. É quando você chega, nós que somos carismáticos, né? Ô meu irmão, como é que tá a tua vida? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala assim, ó Miller, não estou num tempo bom, mas Deus vai me honrar, aleluia. Sabe o que significa isso? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você já viu aquelas pessoas que estão dentro da nossa igreja, às vezes dentro do nosso convívio, às vezes é você que está aqui. Meu irmão, como está a tua vida? Ah, Miller, olha, eu vou te falar uma coisa para você. Só reclama. Tem gente que reclama 40, 50, 60, 20, 10 anos dentro da igreja. Está na igreja, está reclamando, sai da igreja, reclama. Está na igreja, reclama, está na igreja. Eu fico pensando, Jesus, se eu fosse sacerdote, eu ia falar, oh meu Deus. Como vive dessa forma? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem gratidão. Hoje, muitas mulheres querem ser mães. Aí, quem tem a graça de ser mãe fala, nossa, filha, trabalho, né? Vive lá naquela realidade esperando o milagre. Muita gente querendo uma cura do câncer. Aí a tua vida, a tua família está tudo bem. Você teve uma crise no seu casamento. Você fica chorando pelos cantos. E alguém precisando de um milagre para salvar a vida. Muitos de nós somos infelizes porque não temos gratidão naquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Temos memória curta. E Jesus estava dizendo tudo isso para Nicodemos, sabia? Jesus estava dizendo tudo isso para Nicodemos sobre o batismo do Espírito Santo. Uma pessoa sem gratidão é uma pessoa que não vive na presença do Espírito Santo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua realidade, eu não sei como estão as suas finanças, eu não sei como está o seu trabalho. Mas também não queira saber da minha também. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou na igreja, vivo a igreja, vou com a igreja até o final. Se der certo, deu. Se não deu certo, não deu. Se eu perder o trabalho, eu vou estar na igreja. Se acontecer alguma coisa na minha família, eu vou estar na igreja. Se o Miller cair, o Miller vai cair na igreja, porque a igreja vai me levantar. Eu não sei o que vai acontecer comigo no ano que vem, mas eu estou na igreja. Passei pela pandemia e estava na igreja. Acabou a pandemia e eu continuo na igreja. Eu não sei daqui 10 anos onde você vai estar, mas sabe onde eu vou estar? Na igreja. Na igreja eu não saio, da igreja ninguém vai me tirar, da igreja, vai estar perseguindo, mas vai perder tempo porque eu não vou sair da igreja. Mas o padre está perseguindo, padre, o senhor vai ter que sair dessa paróquia porque eu não vou sair da igreja. Mas eu estou na pastoral, pastoral, o coordenador está me perseguindo. Coordenador, você vai ter que suar muito, mas eu não vou sair da igreja. Mas os membros do carisma de Pentecostes não gostam do Miller, então eles vão ter que sair porque eu vou estar na igreja. Então eu vou estar na igreja. Eu vou estar aqui, eu fico imaginando quando Jesus voltar, fala, aleluia. Eu penso assim, Jesus fala, Miller, cadê o povo? Fala, oh, Senhor, eu não sei, eu tô aqui, eu fiquei na igreja, eu não quero nem saber onde está. Eu passei lá em Pederneiras, Jesus falaram que ia vir no ônibus. Pelo horário, vai vir, mas não, toca pra cima. Sabe o que significa isso? Eu tô na igreja fazendo o que a igreja pede. Miller, mas você é muito radical. Eu estou sendo o que a igreja pede. Miller, mas não é bem assim. Eu não estou nem aí que você está pensando se é assim, se não é assim. Eu estou na igreja. E sabe o que está faltando bem para você? Falar isso na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Nós temos medo de falar essas verdades. Porque é uma verdade, sim ou não? Meu irmão, eu estou na igreja. E vou com ela até o fim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E agora, para terminar, a quinta característica de uma pessoa que vive na presença do Espírito Santo. Repete comigo assim, ó. É uma pessoa que não é acomodada. Olha para quem do seu lado e fala assim, você é acomodado? É ou não é? Nós temos que praticar. Você conhece a sigla LBS?
Você conhece, não? Eu vou ensinar para você, então. Sabe o que significa LBS? Levanta a bunda do sofá. Você precisa levantar a bunda do sofá. Chega de ser acomodado. Chega de estar na zona de conforto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo para de querer ser bajulado, cafezinho, milagre vai chegar na minha casa, aqui na sala. Ei, não é assim que funciona. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem zona de conforto. Não tem colher de chá, não tem folga. Amém? Amanhã, 8 horas da manhã, eu estou trabalhando. Fala, aleluia. E se não tivesse também, tinha que entregar currículo. Fala, aleluia. Então não é porque está na igreja tem zona de conforto. Está na hora de levantar a bunda do sofá. Está na hora de levantar e começar a rezar. Miriam, mas o que eu vou fazer? Vai para a igreja, tem muito serviço para fazer. Entra na pastoral. Entra em qualquer lugar abençoado. Mas uma pessoa cheia de Espírito Santo não pode ficar vagando, não. Vai na missa os domingos e olha lá e acha que faz muito. Não, eu não posso entrar naquela pastoral porque o dia das reuniões é o dia do futebol. Até parece que você é bom de bola. Não, mas eu não posso pegar aquele compromisso porque é o dia que eu tenho que ver minha família. Ninguém da tua família é igual a você. Percebe? A gente fica cheio de desculpinha. Está na hora da gente sair dessa zona de conforto. Porque zona de conforto não leva ninguém para o céu. Zona de conforto não vai te levar para o querer de Deus. Ah, mas o rei Inflama está aqui. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se já aconteceu, eu não sei como vai ser. Daqui a pouco, nós vamos desmontar tudo aqui, nós vamos puxar o carro. Nós fala assim no interior, né? Nós vamos puxar o carro. Eu não sei se o pessoal da organização vai te convidar a você continuar. Aí sabe o que você vai dizer? Aí sabe o que acontece? Nesse dia não dá. Zona de conforto. Ah, mas sabe o que acontece? Esse dia eu até iria, mas eu tenho algo marcado. Marcado o quê? Enquanto você não sair da sua zona de conforto, me desculpa, eu preciso dizer isso para você. Vai ficar sempre comendo as migalhas espirituais. A minha filha tem 2 anos e 4 meses. Fala, aleluia. A minha filha, ela é um tsunami. Ela é uma graça. Ei, você sabe que hora que eu vou rezar, preparar minhas pregações? Sabe que hora que eu estava rezando essa madrugada? Eu falei já para você, madrugada. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Ah, mas eu tenho... À noite eu gosto de dormir. Não dorme. Reza. Ah, mas a minha família precisa se converter. Tá rezando? Ah, mas eu chego tão cansado para rezar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 da manhã, 2 horas. Mas não, né? Quer ficar deitado no sofá com o controle na mão da televisão. E sabe o que é o mais engraçado? Nem na Canção Nova tá. Tá lá não sei na onde, a televisão. E aí quando a gente vai rezar, sabe o que as pessoas falam pra mim? Ô Miriam, reza pra mim. Rezar pra você. Alguém já pediu oração pra você? Já não? Quando você vai pra igreja? Fala, ô fulano, reza pra mim. Sabe o que você tem que falar? Rezar pra você. Tem alguma coisa que te impede pra igreja? Não. Então vai rezar você. Ah não, mas você reza com mais fervor. Oxa. Rezar com mais fervor. Tá jogando no caldeirão? Fervor nada, eu tenho os meus pedidos. É assim ou não é? Ah, mas eu tô saindo pra ir a vizinha. Ah, vem aqui, reza pro meu filho que quer fazer a prova. Você vai fazer o que agora, bebê? Vai lá pôr roupa, dá tempo de ir na igreja. Ah não, mas eu tenho que fazer. Tchau, filho. Reza pra você ir, se vira. Porque a gente tá nessa mania assim, né? Aí não, eu rezo sim. Eu não rezo não. Quando não vai rezar, eu não rezo não. Sabe por que eu não rezo? Porque tem muito mais oração minha que eu preciso pagar o preço todo dia. Não, menina, mas reza, tá no hospital. Opa, não vou rezar. Agora rezar para meu filho se converter. Você vai na igreja?
Eu não. Você reza a madrugada? Eu não. Você reza o terço? Eu não. Eu também não vou rezar, ué. Sabe o que significa isso? Levanta a bunda do sofá. Ah, o seu filhinho, o bebezinho, o rei da casa, não arruma serviço. Você já pediu para todo mundo serviço para ele, né? E ninguém arruma, né? Achei pouco. Quem tem que pedir é ele mesmo. Você tem que falar para ele, sai desse sofá em nome de Jesus que eu vou quebrar esse sofá. Faz levantar cedo na segunda-feira, entrega 10 currículos na mão impresso, volta só para o almoço. Nossa, menina, mas assim é muito ruim, né? Não, não é que é ruim, é realidade. Levanta a bunda do sofá. E eu termino dessa forma. A nossa vida espiritual precisa também ser assim. Eu saí lá de Bauru, uma cidade grande, fala, uau. Vim para uma cidade pequena, fala, uau. Mentira. Saí lá de Bauru, vim aqui nesse domingo, deixei minha casa, minha família, deixei minha vida e meu descanso para estar falando de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou na igreja, fico na igreja, vou ver na igreja, vou gastar minha vida na igreja. Sabe por quê? Porque eu acredito, quando eu cheguei aqui, que você também pode viver aquilo que eu vivo. E se eu vim aqui é porque eu vim dar minha vida para você mudar a tua vida na presença do Espírito Santo. Pode aplaudir, pode ficar de pé, vamos rezar. Vamos rezar.